Shalom, meus irmãos. Bem-vindos a mais um estudo da Torá que nós sempre apresentamos no final do Shabat, no horário do Havdalah. Todos são convidados a participar de uma meditação importante. Bem, nós temos um assunto que não é tão conhecido, e nem digo que vou esgotá-lo porque tem muitas coisas que poderíamos tratar sobre isso, mas vamos pegar como foco os pontos mais importantes. Hoje nós vamos falar sobre as alianças do Eterno. Bem, primeiramente vamos ver o significado da palavra aliança. Ao pegarmos o dicionário, nós vamos encontrar várias aplicações. Eu sei que algumas pessoas, quando falamos aliança, pensam logo em um anel de ouro colocado no dedo de noivos ou pessoas casadas. Mas não é só isso. Ainda que o nome dado de aliança para aquele anel está relacionado justamente ao significado de aliança. Bem, vamos ver o que nos importa no que diz respeito à Torá, a aliança do Eterno conosco. Vamos ver então que aliança é o ato ou efeito de aliar-se, ou seja, ter um pacto ou tratado entre indivíduos, povos ou governos para determinada finalidade. Então, vamos dizer assim, um acordo feito entre duas partes. E é esse aspecto que nós vamos analisar, que muitas vezes o Eterno se dirigiu a alguém falando que ele fez uma aliança, que ele fez um pacto. Então, é uma coisa que geralmente há concordância entre duas partes. Bem, nós vamos encontrar várias alianças feitas pelo Eterno ao longo de toda a Escritura. São basicamente dois tipos de alianças que o Eterno fez. Nós vamos encontrar as alianças que são incondicionais e vamos ver as alianças que são condicionais. Nas incondicionais, o Eterno praticamente nos informa que ele assume o compromisso de realizar algo que ele quer fazer. Não depende propriamente da nossa concordância, ou seja, se nós concordarmos ou não, ele não vai mudar. Porém, está implícito que aquele que ama a Deus vai concordar com ele. Então, será uma aliança. E também não está atrelada a algo que nós devamos fazer. Então, não depende de algo. O Eterno simplesmente definiu o que ele vai fazer. Então, como exemplo, a primeira aliança que nós temos registro nas Escrituras, que o Eterno fez, ele o fez logo após o dilúvio, certo? Então ele fez entre ele e a sua criação, que envolvia o homem e os animais. Logo, em função até mesmo do que ele tinha acabado de fazer e o que estava propenso, ou estava definido fazer dali para sempre. Então nós vamos ler o texto que está no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 9, do verso 9 até o 13, que diz assim: Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com você, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança
com a terra. Então observamos aqui que este pacto, esta aliança que o Eterno fez, ele não fez exigindo alguma reciprocidade. Ele simplesmente comunicou a Noa, sua esposa, filhos e noras, que ele vai fazer desta maneira. Ele fez uma aliança, ó, eu vou agir assim. Sem dúvida nenhuma, Noa e todas as pessoas concordaram, não se opuseram a este acordo, certo? E já os animais, a própria terra, nem tem o que fazer, porque não tomam decisões. Então nós entendemos aqui como é importante nós atentarmos para este aspecto de uma aliança. Então esta foi a primeira. Ele havia destruído tudo que havia, toda a forma de vida que estava antes do dilúvio, veio o dilúvio. Agora, assim que eles saíram, o Eterno definiu este aspecto. Então, olha bem, ele estabeleceu uma aliança. Então, sabemos que não haverá mais dilúvio, não haverá mais uma ação desta maneira, em que toda a terra foi afetada por esse dilúvio, isso nunca mais vai acontecer. Então, está bem definido isto. Bem, então, isto é uma aliança incondicional. O Eterno fez porque quis fazer e não há nada que se possa alterar. Bom, temos um outro exemplo de uma aliança incondicional, que é aquela que foi feita com Abraão, quando da sua escolha para ser o patriarca de Israel. Então, quando o Eterno o escolheu, ele já definiu para Abraão alguma coisa que também não dependeria dele concordar ou não, se vai fazer uma coisa ou não vai fazer. Está lá em Bereshit também, capítulo 12, versos 2 e 3, que diz assim: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então nós vamos encontrar mais uma aliança que o Eterno fez agora com uma pessoa. Essa pessoa foi Abraão. Ele disse o que ia fazer com Abraão, o seu projeto, o que seria dali para frente. Depois ele deu mais detalhes para Abraão do que aconteceria com a sua descendência, o que ele daria de herança em termos de propriedade de terra. Bem, todas estas coisas faziam parte deste pacto, desta aliança. Então, aquilo que ele disse, ele não colocou: você só vai receber isto se fizer alguma coisa, se você acreditar, se você fizer algum ritual. Não estabeleceu nenhuma condição. Então ela é uma aliança incondicional. Porque o nosso Deus tem o direito de fazer isto. E como disse, não depende de nós concordarmos ou não. Ele, na realidade, não está pedindo a opinião de ninguém. Ele simplesmente disse: eu faço esse acordo. Ok? Vocês vão receber isto. Isso vai acontecer. É assim que eu vou fazer. Então, não tem mais o que fazer. Concordarmos e sem discussão. Já com as alianças condicionais, as coisas são diferentes. O Eterno garante que fará coisas dependendo da escolha que as pessoas fizerem. Certo? Então, geralmente, tem duas opções. As alianças condicionais, então, não são simplesmente uma comunicação do que o Eterno vai fazer, mas tem a participação da pessoa que está no acordo. Então, o Eterno garante que fará, essas coisas estão dependentes do que as pessoas fizerem. Sempre essas alianças,
elas começam com uma conjunção condicional, daquela partícula condicional se. Em português é se. Se. Vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui, lá em Êxodo, está o livro de Shemot, Êxodo 19, versos 5 e 6. Então, começa assim a frase. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então Moshe recebeu agora esta aliança, esse pacto que o Eterno fazia com o povo de Israel, mas já começa com uma condição. Então o Eterno não se comprometeu a abençoar, não se comprometeu a dar nenhuma herança, nenhuma outra condição, a menos que as pessoas se comprometessem com esta aliança, com este acordo. Então, a condição é, se obedecer fielmente e guardar a aliança, então seria tratado como um tesouro especial. E se as pessoas não obedecerem, não guardarem a aliança, vão perder tudo isto. Por isso que ele colocou, só serão um povo especial, um tesouro especial, enquanto estiverem na aliança. Porque no momento em que a aliança for quebrada, ele já não vai tratar da mesma maneira. Então, nós vemos um exemplo claro do que é uma aliança que é condicional. Nós vemos o Eterno fazendo alianças com a humanidade. Como eu disse, foi feita uma com Noé, então foi com toda a humanidade. Nós vamos ver o Eterno fazendo aliança com uma nação, nesse caso, o povo de Israel. E, eventualmente, nós vamos ver Deus fazendo uma aliança com uma pessoa, certo? No caso, Abraão. Bem, vamos ver então alguns casos, como disse, nós não vamos ver todas as alianças, mas vamos ver algumas que são mais relevantes aqui. Sobre Noé, nós já vimos o texto anterior que nós já lemos, em Gênesis 9, de 9 a 13, e é uma aliança que permanece até hoje sobre a humanidade e só vai findar depois do milênio, quando descer fogo sobre a terra. Bem, olha só, o Eterno não prometeu que não iria destruir a humanidade. Ele disse que não iria usar o dilúvio de água. Mas nós temos relatos bíblicos que mostram que a humanidade vai ser, sim, destruída pelo Eterno, porém pelo fogo. Então ele cumpre perfeitamente a sua palavra. Então, vamos ver então esta questão aqui. Então, a aliança com a humanidade que foi feita através de Noé. Bom, então, sobre Israel, aquilo que o Eterno falou ao povo de Israel, geralmente vai ser através de Moshe. Vamos ver um exemplo aqui de Bereshit, Gênesis 17, de 9 a 11. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes, esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. A aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer esta marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Poderíamos discorrer bastante só sobre este assunto, mas nós vamos nos ater no propósito do nosso estudo. Então, primeiramente, vamos ver aqui
que esta aliança que foi estabelecida agora com Abraão para o povo de Israel, certo? Então, que a aliança não é só com Abraão, mas toda a descendência futura dele. O Brit Milá, que é a circuncisão, seria feita, vamos dizer assim, numa condição de aliança. Qualquer argumento contra ou a favor da circuncisão não é relevante, certo? Há pessoas que alegam que o Eterno fez isso com o propósito de dar saúde para o povo de Israel, outros, não importa qualquer alegação, poderia não ter nenhum valor nisto, mas isto foi feito como uma aliança, algo marcante. E é interessante nós atentarmos que o hábito de circuncisão não foi uma coisa exclusiva dos hebreus. Os próprios egípcios já faziam isto. Outras nações também faziam isso. Sei lá por que motivos as coisas surgiram. Não importa se nações africanas já faziam isto, se o Egito fazia, não importa. Importa que, neste contexto, o Eterno disse para Abraão: da sua descendência haverá uma aliança. Bem, o que faz esta aliança com o povo hebreu? Será então que o Brit Milá faz deles mais santos, mais especiais, porque é feita esta cirurgia? Não, não é questão disto. Ele estabeleceu que quem for feita a circuncisão com esse propósito fará parte do povo de Israel, fará parte da aliança, fará parte da nação. É só isso que se tem a entender. Então vamos entender que não torna ninguém mais santo, não torna ninguém mais separado, simplesmente vai fazer parte da nação. Certo? Ah, mas os outros povos que também fazem a circuncisão? Não interessa. Se o objetivo da circuncisão não foi fazer parte da descendência de Abraão, então não importa. Senão, assim, cada pessoa que tem problema de saúde e tem que fazer circuncisão se tornaria descendente de Abraão. Não, não é isto. Mas, que fique claro, como a aliança, isso é designado aos descendentes físicos de Abraão. Aqueles cuja linhagem é contada até Abraão. Não é nem sequer uma questão de teste de DNA. Naquele tempo não tinha nada disso. Já falamos sobre isso em outro estudo. Era uma questão simplesmente de linhagem. A pessoa sabe que é filho de alguém, que também é filho de outra pessoa, que também é descendente de alguém que chega até Abraão. Então, se é descendente de Abraão e quer fazer parte da aliança, fará o Brit Milá. Diz o texto, conforme o Eterno estabeleceu, que se algum filho de judeu não fizer o Brit Milá, não importa se o seu pai é um rabino-chefe, se o seu pai é um descendente de Arão, Cohen, não importa. Se não fez a circuncisão, não faz parte da aliança. Essa é a questão, não é uma coisa complicada, é uma coisa simples. Então o Eterno fez esta aliança também. Ela não é incondicional, por quê? Porque a pessoa tem que fazer isto, tem que cumprir. Então, esta aliança define os que são descendentes de Abraão e que estão sobre a aliança do povo de Israel. Simplesmente isto. Em Deuteronômio 28, o povo foi dividido entre o monte Ebal e o monte Gerizim. Então, lá em Deuteronômio, há uma outra aliança com o povo de Israel. Isso já foi no finalzinho da jornada dos 40 anos do povo de Israel no deserto. Eles já estavam para já conquistar, começar a posse da terra. O Eterno disse: tais e tais tribos, 6 tribos vão subir no monte Ebal,
outros 6 tribos vão no Monte Gerizim, e ali foram ditas bênçãos e maldições. Então foi definido que para o povo de Israel eles tinham que fazer isso. Estava acertado também um pacto, uma aliança, dizendo que se obedecer, se for fiel ao Eterno, o tiver como seu Deus, então vai ser abençoado nisso, abençoado naquilo. E lá no Monte Ebal, isso no Monte Gerizim, no Monte Ebal, foi disso, se o povo desobedecer, então não vão ter isso, não vão ter aquilo, não vão ser abençoados. Isso foi também uma aliança, que está descrito, por ser longa, não vamos ler aqui agora, mas está lá em Deuteronômio 28, quem quiser poderá ler. E é importante nós entendermos que é uma aliança importante que o povo de Israel tem, mas sempre está associado a isto, é condicional. Se obedecer é bênção, se desobedecer é maldição. É uma condição. Se a pessoa está numa condição de bênção e desobedece, passa para o outro lado, é para a maldição. Se a pessoa está na maldição e obedece, aí passa para o outro lado, vai para a bênção. E assim é o que o Eterno estabeleceu. Isso é um conceito muito importante que nós temos que entender. É assim que o Eterno age. Então, não é que ele muda de opinião, não, nós é que mudamos de opinião. Nós é que decidimos que vamos obedecer, ou nós é que decidimos em não obedecer. E de acordo com a nossa condição, as consequências vêm de uma forma ou de outra. Bem, vamos ver a tal da aliança da Torá. Então nós vamos ver em Deuteronômio, capítulo 4 e verso 13. Ele lhes anunciou a sua aliança, as 10 palavras, conhecidos como os 10 mandamentos, e escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Então, mais uma forma da aliança do Eterno para com o povo de Israel. Então ele diz aqui, tanto que essas 10 palavras já são chamadas de aliança. Então anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Então, o povo de Israel, quando recebeu isto, recebeu, como disse, também de forma a decidir se quer ou não. É o ponto que faz toda a diferença entre ser abençoado ou ser amaldiçoado. E esta aliança, ela é permanente. As alianças do nosso Deus não são quebradas nunca. Por quê? Porque o nosso Deus não comete enganos. 2 pessoas ou um grupo de pessoas pode estabelecer, fazer um pacto, uma aliança. Só que quando a aliança é feita entre pessoas, pode haver falha, pode haver erro, e alianças podem ser anuladas. Então, olha, vamos entrar no acordo aqui, vamos acabar com essa aliança porque não deu certo, saiu errado. Ou se refaz, ou simplesmente anula. Entre os homens isso pode ser feito, só que com o nosso Deus, não. Deus não desfaz nenhuma aliança, por quê? Porque ele não erra. Então não há nenhuma aliança que vai ser anulada. Isso é um conceito importante de ser entendido. Então, desde o princípio, desde a primeira aliança, tudo permanece válido até os dias de hoje. Então, qualquer estudo teológico que alguém queira fazer, precisa levar em consideração este aspecto, principalmente aqueles que querem justificar, isso não é de hoje, já sabemos que é antigo, mas alguns querem ainda defender essa tese de que o Eterno anulou a sua aliança com o povo de Israel. Estamos falando do Deus Criador que não erra. Quem erra são as pessoas que querem entender diferente da Torá. O Eterno nunca anula as suas alianças.
Se ele prometeu o que ele prometeu a Abraão, é permanente. Nós vamos encontrar muitas vezes o Eterno dizendo isso, é uma aliança perpétua. Tem gente que acha que não conhece essa palavra, ou ela não faz parte do seu vocabulário, não consegue entender o que é uma coisa perpétua, algo que não acaba nunca. Então, as alianças com o povo de Israel são perpétuas. Bem, vamos em frente para entender mais algumas coisas. Nós vamos ver que com o povo de Israel, ele primeiro fez esta aliança, a aliança da Torá, conforme eu disse. Então, ele anunciou a sua aliança. Nós vamos encontrar também, aí já também um longo texto, vocês vão ler em Deuteronômio capítulo 14, que é aquilo que eu vou chamar de aliança do Kashrut, ou seja, a aliança a respeito da alimentação do povo de Israel, aonde o Eterno fez uma aliança com o povo em que autorizava-se comer algumas coisas e outras coisas não seriam autorizadas. Então, no capítulo 14 de Deuteronômio, é só ler tudo que está escrito ali. Mas que fique claro também, não vamos aqui nos ater a justificar, não, porque o Eterno queria a saúde do povo de Israel, então ele fez isso. Não importa qual é o motivo, se é bom, se não é bom, se é saudável, se não é saudável, não é isso que é levado em conta. A questão é, o Eterno determinou para o povo de Israel, fique claro isto, como aliança é para o povo de Israel. Muita gente não entende isto, ok? Então, estabeleceu o Eterno que o povo de Israel só poderia comer alguns tipos de animais, poderia comer alguns tipos de mamíferos. Nenhum réptil está autorizado, apenas alguns tipos de insetos, algumas aves, alguns tipos de peixes. Bem, isso está tudo descrito no capítulo 14 de Deuteronômio. Então, como disse, não tem argumentos, simplesmente o Eterno estabeleceu assim. Porque ele fez o pacto do Brit Milá, da circuncisão? Pelo mesmo motivo que ele estabeleceu que o povo não comesse de qualquer coisa. Então, quando ele deu isso, não havia conhecimento científico, nem de nada que pudesse alguém querer justificar. Simplesmente foi aceito assim. O Eterno mandou, nós cumprimos. Simplesmente. Vamos ver mais uma aliança também, que ela é particularidade do povo de Israel. É a aliança do Shabat. Êxodo, capítulo 31, versos 16 e 17. Diz assim: os israelitas terão que guardar o Shabat, eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Isto será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Bem, vamos nos ater ao texto, nós não podemos pular palavras, ok? Os israelitas, então o povo de Israel, os Bnei Israel, os filhos de Israel, terão que guardar o Shabat. Ele não está proibindo ninguém de fazer isso que não seja de Israel. Porém, como obrigação, se alguém procurar em todo o texto das Escrituras, só vai encontrar uma especificação de quem é obrigado. Então, os israelitas terão que guardar o Shabat. Eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Da mesma maneira que tem aqueles que querem anular o Shabat para os judeus, usando argumentos muito fracos,
inadequados, também querer dizer que isso tem que ser para todo mundo como aliança, não, irmãos. Ninguém é proibido de guardar Shabat, óbvio, mas ninguém vem a dizer que isso é obrigação, porque como aliança está claro no texto, é para o povo de Israel, o povo israelita. Tem um sinal perpétuo entre o Eterno e os filhos de Israel. Ok? Essas alianças, irmãos, todas elas, apesar de tudo, mas prestem bem atenção nas minhas palavras. Todas essas alianças estavam fadadas a perder importância. Entendeu o que significa isto? Perder importância não significa ser anulado. É diminuir o valor, devido à promessa de uma nova aliança mais importante e mais completa. Um texto até um pouquinho maior de Irmiarro, Jeremias, capítulo 31, do verso 31 ao 34. Diz assim: Estão chegando os dias, declara o Eterno, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Eterno. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel daqueles dias, declara o Eterno. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Eterno, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Eterno, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Bem, então, irmãos, vamos entender tudo isto aqui, ó. O Eterno não está dizendo que ele anulou o que foi feito antes, mas ele está dizendo que o povo de Israel quebrou esta aliança mais de uma vez. Ok? Então, as alianças permanecem, mas o Eterno declarou haver necessidade de uma nova. Então ele vai acrescentar uma aliança. Só que essa nova aliança, ela vai ser mais específica e mais abrangente, mais completa. Ela não vai anular as anteriores, que continuam válidas, porém essa nova, ela vai abranger todas elas, porque, como ele disse, ninguém precisará ensinar, porque está falando já sobre a ação do Espírito de Deus, que grava a palavra dele dentro do nosso coração. Ele vai colocar a lei no íntimo das pessoas, escrever no coração, ser o seu Deus. E aí nós vamos encontrar, obviamente, uma aplicação mais ampla. Jeremias, ele falou isto aqui para o povo de Israel. Porém, nesse contexto, nós já vamos retroceder até Gênesis 12, quando o Eterno falou a Abraão que através dele seria bênção para todos os povos. Então, agora, esta nova aliança vai ser aplicável também a outros povos. Bem, não pelo texto que nós lemos em Jeremias, mas por quê? Porque Yeshua deixou claro sobre isto. Ele está associado a essa nova aliança. Quando Jeremias falou, ainda era algo futuro, iria acontecer. Então, passados alguns séculos depois de Jeremias, é que nós vamos ver o cumprimento de tudo isto. Então, essa aliança ela é mais perfeita. Lá em Hebreus, então, a carta aos Ivrim, Hebreus capítulo 12
e o verso 24 diz assim: a Yeshua, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Bem, não vamos aqui entrar em todos os detalhes, mas nós vamos lembrar lá em Bereshit, quando Caim assassinou seu irmão Abel. Então, aquele sangue já falava alguma coisa, mas mais importante do que aquele sangue que foi derramado, que teve lá sua importância e desdobramentos, Yeshua, ele é o mediador desta nova aliança. Brit Hadashah, nova aliança, que só passou a existir a partir de Yeshua. Vamos ver também, nessa mesma carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 15, que diz assim: por esta razão, o Messias é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Irmãos, vamos analisar outro aspecto. Praticamente as outras alianças, todas, dizem respeito às pessoas quando estavam vivas. A aliança de que o Eterno não iria, como fez ali com Noé, não iria mais lançar dilúvio sobre a humanidade, significa, as pessoas não iriam morrer de um dilúvio geral como aquele, mas continuariam morrendo, certo? Só não pelo dilúvio. As promessas que Deus fez a Abraão, ali em Gênesis 12, que faria uma grande nação. Bem, essa nação existe até hoje. Já se passaram milhares de anos e o povo de Israel existe. Só que nós não vamos encontrar mais nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem José, nem Moisés, nem Samuel, nem ninguém mais. Todos eles já morreram, certo? Já acabou para eles esta aliança. A aliança continua para o povo. Por isso que hoje em dia, quando se olha no mapa do mundo, nós vamos ali ver em cima da África, antes de chegar na Itália, vizinho ali, tem um pequeno territóriozinho chamado Israel. Terra de Israel. Está ali. Eles ainda existem. Sabemos que tem milhões de judeus vivendo ali, como tem milhões de judeus vivendo em outras partes do mundo. Então, continua. Não está associado a pessoas, mas está lá, é um povo. Está presente aqui, é material presente aqui, não tem nada associado à sua existência que garanta salvação a nenhum dos membros, nenhuma das pessoas que fazem parte deste povo. Então, todas estas coisas, as bênçãos que nós sabemos que é sobre fertilidade, provisão de alimentos, segurança, tudo relacionado a esta vida, tudo relacionado aqui, certo? Agora, esta nova aliança, ela tem algo diferente. Ela não tem muita promessa relacionada a esta vida. Tem alguma coisa, mas o mais importante dela é que o que Yeshua conquistou nos deu um direito de herança muito diferente dos descendentes de Abraão, que teriam como herança a sua terra. Porque a promessa de herança que nós temos agora, e é válida tanto para judeus como para gentios, é uma promessa de herança eterna. Ah, mas Israel é a herança eterna do povo de Israel. Tá, enquanto existir Israel, eles terão posse da terra. Mas um dia não existirá mais povo de Israel, não existirá mais o conceito de propriedade de terra. Mas as coisas que o Messias veio conquistar para nós são uma herança que durará para a eternidade, certo? Porque ele morreu como resgate pela transgressão cometida sob a primeira aliança. Então o ministério de Yeshua suplantou
cortou as alianças do passado e que eram restritas a Israel. Agora alcançam todas as nações. Lá em Lucas, capítulo 22 e verso 20, diz assim: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Observe um detalhe. Esta é a única aliança que nós encontramos nas Escrituras que nós temos a ordem de celebrar. Nós temos 3 festas que o Eterno manda celebrar, mas nenhuma delas, nem Pêssar, nem Shavuot e nem Sukkot, nenhuma dessas estão associadas a uma aliança. Não estamos celebrando a aliança, mas quando Yeshua ordenou celebrar o seu Dat Mashiach, ele estava celebrando agora uma aliança. Por isso que, ao participarmos do cálice, nós dizemos que este cálice é a nova aliança no meu sangue, foi o que Yeshua disse. Então agora nós temos que celebrar, porque esta aliança ela é mais importante do que as anteriores. Segunda carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 3 e o verso 6, que diz assim: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que ele quis dizer com isto? Olha, primeiramente, nós vamos observar que é a única aliança que deve ser difundida pelo mundo a todas as nações. O Eterno nunca mandou o povo de Israel difundir as outras alianças, porque eram particularizadas. Mas agora não. Yeshua disse que, começando em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra, deve ser anunciada que nós somos ministros, nós somos agora ordenados pelo Eterno para uma nova aliança. Essa aliança agora não é da letra, porque quando Moisés recebeu o texto da Torá, ele recebeu: esta é a aliança que faço com vocês agora. É o quê? Não faça isso, não faça aquilo, faça isso, porque se desobedecer é morte espiritual. Então, agora essa aliança não é da letra, porque a letra mata. Nós sabemos que a Torá só acusa o homem dos seus erros. Mas agora nós vamos encontrar uma nova aliança que é do Espírito de Deus. É a aliança que traz vida. Traz vida. Então o Espírito vivifica. Então, esta nova aliança, por isso que ela é superior às anteriores. Então, ela não apagou as anteriores, elas continuam válidas, continua existindo pecado. Porém, a aliança do Espírito, ela justifica aqueles que são pecadores. Todos que transgrediram a Torá serão justificados pela nova aliança que foi feita no sangue de Yeshua. Então é muito importante nós atentarmos para isso. Como eu disse, nós não vamos esgotar o assunto de alianças. Porém, eu creio que é muito importante nós atentarmos para as características desses pontos que nós comentamos e valorizarmos o que deve ser valorizado. Hoje tem muitas pessoas querendo valorizar mais as antigas alianças e querendo apagar a nova aliança. Mas o Eterno valoriza a nova aliança. Ele já falou através de profetas e ele enfatizou isso, é plano dele, esta nova aliança. Então, irmãos, esta aliança não traz apenas benefícios para esta vida, mas também garante a vida eterna. Isso é o que nós temos a compartilhar nesta oportunidade.
e que todos façam uma boa meditação sobre este tema. E vamos ver bem o que realmente tem o devido valor. Valor é importante, preço não, mas o valor sim. E assim que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Amém. Vê amém.